Olá pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Hugo Sanches da Silva Picanso, sou aluno do mestrado em Ciência Política na Universidade Federal do Pará. A gente faz esse mestrado aqui em Belém, na capital. E primeiramente eu gostaria de agradecer a excelente equipe de professores extremamente preparados, um momento na minha vida de um grande conhecimento, que eu tenho adquirido aí na turma. Eu ingressei na turma 2019, o meu mestrado é 2019 e 2020, e queria fazer esse agradecimento todo especial a todo o corpo de professores extremamente preparados, como eu falei, e a Universidade Federal do Pará. O que eu vou falar aqui, basicamente, é compartilhar com vocês alguns segredos pontuais que eu reputo importantíssimos de como você pode utilizar um aplicativo, uma ferramenta que é o Evernote para a pesquisa, para todo o seu desempenho no mestrado. Lembrando, gente, que o Evernote, o grande objetivo dele, ele é um aplicativo que ele faz a organização da informação. Como a gente vai ver nos próximos slides, eu vou explicar bem isso daí. Então, por que o Evernote? Por que eu uso o Evernote? Porque no Evernote eu tenho a capacidade de sincronizar a informação, salvar e compartilhar. E isso é fundamental, é extremamente importante. A gente vai montar alguns cenários para que você consiga entender por que a melhor forma de você sincronizar, a meu ver, existem outros aplicativos, existem outras formas, mas a meu ver, a melhor forma é pelo Evernote. Você ganha uma velocidade, ganha uma consistência na informação, tá? Olha só, vamos imaginar, olhe para essa foto aqui. A gente olha aqui todos esses livros, esses papéis. Imagina assim que toda essa bagunça, eu queria encontrar algum arquivo, algum documento, algum livro, para eu começar a desenvolver a minha pesquisa, para eu começar a escrever um parágrafo, fazer uma resenha, enfim, qualquer tipo de informação que eu necessite. Imagine você procurar aqui, uma informação nesse ambiente totalmente desorganizado. Eu acredito que a vida de vocês não esteja assim, nesse absurdo, nesse caos. Mas o grande detalhe, eu coloquei essa foto para impactar mesmo, é que o Evernote ele tem a capacidade de organizar toda a nossa vida, não só para o mestrado, mas em termos assim de organização de atividades, de tarefas, de documentos, de prazos, ele é muito bom, muito eficaz para fazer isso. Então, o que o Evernote faz, ele gerencia a informação, é uma capacidade absurda. Ele tem uma capacidade também de capturar as ideias, tudo aquilo que a gente está pensando, que a gente está organizando, que a gente está mobilizando em termos de ideias, a gente consegue fazer pelo Evernote e também a gente consegue fazer o controle de prazos e tarefas. Então eu vou começar a dar alguns exemplos aqui, Ele sincroniza, salva e compartilha. Então vamos imaginar que você esteja assistindo uma aula ali na Universidade Federal do Pará e você esteja assistindo aquela aula. O meu curso é sobre ciência política, mestrado em ciência política. Então você está assistindo uma aula sobre democracia. E aquela aula especificamente, naquele momento, naquilo que o professor falou, aquele assunto ele conversa diretamente, ele dialoga diretamente com o seu projeto de pesquisa. Imagine que você está começando o mestrado, você está escrevendo sobre um determinado assunto, você está com a predisposição para pesquisar um determinado assunto, isso é uma grande evolução que vai ocorrer, mas naquele momento, naquela aula, aquela informação lhe tocou. Aí o que você vai fazer? Normalmente, o que a gente faz? A gente leva um caderno para a sala de aula, anota tudo direitinho. O Evernote, ele consegue, basicamente, como eu falei aqui para vocês, ele consegue sincronizar essas informações, salvar. Ele sincroniza e salva. Então, vamos colocar aqui o exemplo que você está anotando no caderno, fazendo seus balões, seus esquemas, seu organograma, seu fluxograma, conforme você estuda. Aí o que você faz? Hoje, praticamente quase todas as pessoas, não é todo mundo, mas quase todas as pessoas têm um celular na mão. Então, neste momento que você estiver anotando a informação, o Evernote, a gente vai ver, ele trabalha com cadernos, notas e etiquetas. O Evernote, ele trabalha com cadernos, notas e etiquetas. A gente vai ver no próximo tutorial, praticamente mexendo no sistema. Então, neste exemplo que eu dei prático aí, o que você pode fazer? Você pega o Evernote, pelo celular, abre, que é um aplicativo, você vai acionar o scanner, que é eficientíssimo, o scanner dele, se tiver um ambiente escuro, se tiver meio estranho assim, para
se estiver refletindo, ele já consegue organizar aquela foto, e aquela foto ela vai ser capturada diretamente para um caderno chamado projeto de pesquisa, por exemplo. Esse caderno é você que vai organizando essa informação. Eu, particularmente, tenho duas pastas, nós vamos ver isso depois, pasta mestrado e pasta dissertação. Então, dentro dessas pastas, eu crio que não são pastas, a gente chama de cadernos. Dentro desses cadernos, dessa pilha de caderno, eu vou colocando outros cadernos. Então, tenho um caderno mãe, vamos dizer assim, mestrado e dissertação. E tenho outros subcadernos. Aí eu coloco projeto de pesquisa, livros, tarefas, acadêmico, certificados, e assim você vai gerenciando a informação. Então, esta informação, por exemplo, que você assistiu numa aula há 1 ano e meio atrás, ela vai estar totalmente etiquetada, organizada dentro de um armário específico que tem tudo a ver com o seu projeto de pesquisa. Aí, onde você ganha velocidade? Porque você consegue resgatar aquela informação. Quando você retorna para escrever um parágrafo, quando você retorna para escrever o seu capítulo, aquela informação daquele exato momento ela vai dialogar na confecção do seu projeto de pesquisa e vai te ajudar muito na qualificação. Então isso daqui é importante porque ele consegue gerenciar, ele consegue capturar uma ideia e ele consegue controlar os prazos e tarefas. Então esse gerenciamento ele nasce daí. Só para que você entenda com mais profundidade o que eu estou querendo dizer, vamos imaginar aqui que eu esteja fazendo já as minhas leituras, eu estou tendo as minhas aulas durante o ano, as aulas presenciais, eu estou conversando com os professores, eu estou conversando com os meus colegas de turma, eu saio na rua, e na rua, quando eu estou saindo, eu vejo uma realidade empírica, que aquilo faz com que eu transborde naquela aula que eu acabei de assistir. Então tudo isso daí, todo esse ambiente que você vive, você pode gerenciar tudo isso e levar para o Evernote em forma de notas. Então, imagine só, eu tenho um caderno chamado Projeto de Pesquisa. Então, vamos supor que há 1 ano e meio atrás, eu assisti a aula lá, vamos colocar, do professor Gustavo, querido professor Gustavo, sobre democracia. Ele estava falando lá de um autor, ele estava falando, por exemplo, vamos colocar aqui ele estava falando aqui dos autores da ciência política, como, por exemplo, vamos colocar aqui que ele vai falar de poliarquia, de Robert Dahl. Então, nesse momento que você está assistindo essa aula sobre poliarquia, o que vai acontecer? Você entendeu esse texto e quando você chega na sua casa, você acessa uma informação da Folha de São Paulo e você percebe que aquela informação da Folha de São Paulo ela é uma representação fidedigna de uma matéria jornalística de que está acontecendo, por exemplo, lá na Inglaterra, e isso dialoga com o teu trabalho. O que tu vais fazer? O Evernote faz isso. Se você está acessando a informação pelo seu celular, você vai entrar na página, você clica na página, compartilha. Quando você for compartilhar, aí vai aparecer todos os ícones dos aplicativos onde você pode compartilhar. Igual como a gente faz com o celular. Você pode compartilhar no Facebook, você pode compartilhar no Instagram, você pode compartilhar no WhatsApp, e aí vai aparecer o íconezinho do Evernote. Quando ele pedir para você compartilhar no Evernote, você já leva esse artigo justamente para aquele caderno chamado projeto de pesquisa. Aí quando aquele artigo da Folha de São Paulo que você leu, que você viu, que tem total tudo a ver com aquilo que você está pesquisando, cai justamente naquele caderno projeto de pesquisa. E aí você ainda pode ganhar mais uma camada de profundidade no Evernote, que são as etiquetas. Então essas etiquetas, eu costumo dizer que para o aluno que está cursando o mestrado, ela funciona como um excelente recurso para você codificar. Eu acho que você só pode começar a criar essas etiquetas para análise de dados, para codificação, quando você já tiver uma grande experiência em termos de leitura, quando você já tiver um avanço, você já tem um recorte teórico bom, você já conseguiu ler vários autores e já começou a perceber o que está ali, o que é comum nos autores. Você vai ter a capacidade de tirar aquela ideia que está transcendendo, que do Robert Dahl já está transcendendo ali. Aí você viu isso no Gessé Souza, você viu isso no Foucault. Estou dando exemplo aqui, vários exemplos. Você viu, por exemplo, esse mesmo artigo ali no
esse mesmo assunto ali no Hobbes, você viu ali no Sérgio Abranches, né? Você viu ali, por exemplo, em Platão, você viu ali alguma leitura do Luiz Felipe Miguel, você viu ali numa leitura, por exemplo, um livro que eu gosto muito, que é A Nova Razão do Mundo, né, sobre Dardot e Laval. Aí você está vendo já, você consegue fazer com que essas leituras elas estão dialogando entre si e você consegue tirar como se fossem palavras-chave. Várias palavras-chave que está transcendendo desses autores e essas palavras-chave elas estão dialogando com tudo aquilo que você quer escrever. Então, essas palavras-chave que estão transcendendo da sua revisão bibliográfica é o que eu costumo chamar de codificação. Essas codificações elas podem virar etiquetas. E tudo aquilo que você perceber na sua leitura, em fotos, em vídeos, em entrevistas, ou seja, em toda a sua fonte de análise de dados, você pode pegar aquela informação, é um vídeo que você viu, é uma foto que você registrou, é um artigo que você leu. Toda essa fonte que você está captando pelo celular ou pelo seu notebook ou pela leitura de um livro. Você lê um livro e você tirou já ali, naquele mesmo momento, uma foto do livro. Tudo isso você pode levar justamente para aquela nota chamada projeto de pesquisa. Só que dentro das várias notas que foram criadas, dentro desse caderno projeto de pesquisa, você pode começar a criar etiquetas. Então você vai lá colocando várias etiquetas. Um exemplo de etiquetas é bancada da bala, né? Aí todos aqueles artigos conversam com essa etiqueta. Aí você pode colocar uma outra etiqueta, poliarquia, né? Conforme for a sua pesquisa que esteja transcendendo esses assuntos. Então assim você vai ganhando o quê? Os seus dados, a sua análise começa a ganhar um corpo. Né, um corpo, e aí fica tudo organizadinho. Quando você for escrever, você clica naquela etiqueta, tudo vai aparecer ali, todo esse conjunto de ideias, conjunto de informações, tudo bem organizadinho, catalogado, bem especificado. Então você tem um gerenciamento da informação, você consegue capturar todas essas ideias e você pode também controlar prazos e tarefas. Né? A gente tem um cronograma no nosso projeto de pesquisa e o Evernote ele funciona como uma excelente ferramenta para você controlar os prazos, a sua pesquisa, as suas leituras e assim sucessivamente. Então, por exemplo, aqui eu coloco uma foto, né, de uma grande organização física. Né? É como o Evernote ele tivesse a capacidade de organizar em cada espaço desse aqui que você está vendo, cada livro, você tivesse etiquetado e soubesse onde está a informação, de tudo aquilo que você está tendo, experiências empíricas e vividas, de tudo que você está fazendo que pode convergir, que pode se direcionar, converge para a sua pesquisa, dialoga com a sua pesquisa. Aqui eu coloquei, né, a nossa pesquisa ela pode ser qualitativa ou quantitativa, e as fontes que a gente vai pegando essa informação, a minha pesquisa, por exemplo, ela é uma pesquisa qualitativa. Hein? A base dela é uma pesquisa qualitativa. Eu vou trabalhar com entrevistas estruturadas, vou trabalhar aqui também com documentos, análise de vários documentos, né? Mas aqui eu quero colocar para vocês que nós temos várias fontes que a gente vai captando, como eu dei no exemplo anterior. Os livros, a revisão bibliográfica, onde vai transcender as ideias. Você vai pegar essas ideias que está transcendendo da literatura e você vai fazer ela dialogar com aquilo que você está escrevendo e entrando, reverberando dentro dos dados que você está olhando. Né? Então você vai nas plataformas, né, de artigos científicos, você vai buscar vários tipos de leitura também, você pode levar isso aqui tudo para dentro do Evernote, os livros, os artigos. É legal que você só faz arrastar, você clica no arquivo, por exemplo, está dentro do seu pendrive, você baixou da internet, você pega aquele arquivo e só faz arrastar para dentro do Evernote, fantástico, bem rápido, bem tranquilo, bem facilzinho. Como eu coloquei para você, você pode ter artigo de jornais, de revista, então você está lendo lá, Hugo, eu gosto de ler um jornal físico, eu não leio jornal digital, sem problema nenhum. O Evernote ele tem um aplicativo que você pode tirar uma foto, ele automaticamente já organiza aquela foto, ele coloca ali um enquadramento certinho e você já leva aquela informação, você pode riscar na foto, você pode fazer um retângulo, uma bola, enfim, o que você achar que seja melhor para destacar aquela informação e você já vai etiquetando, organizando. Lembrando, gente, que tudo isso aqui que você está olhando, que você está fazendo, você já vai levando para dentro de cadernos do Evernote, tudo organizadinho. Então, isso faz uma diferença absurda.
Ajuda muito, muito mesmo. Por quê? A gente tem muita leitura, a gente passa muito tempo lendo, a gente passa discutindo com nossos professores, a gente passa se organizando. Por exemplo, se você estiver numa orientação, né, da sua dissertação com o seu orientador, você pode pegar o Evernote. Obviamente que você vai pedir para ele autorização para fazer essa gravação, para depois você voltar nessa gravação. E o Evernote tem um botãozinho lá que você só faz acionar o gravador. Só que esta gravação ela já vai cair justamente dentro da sua nota, que está dentro do seu caderno chamado orientação de dissertação. Então toda a informação que diga respeito à orientação de dissertação ela vai cair dentro dessa nota que está vinculada a um caderno. E assim você vai ganhando força, você vai ganhando corpo, né, para sua redação, para sua dissertação e muita organização. Porque imagina, gente, você quando começar a escrever vai começar a catar milho. Ai, onde é que está isso? Onde é que está aquilo? Meu Deus. Você pode até fazer as duas coisas. Tá? Você não é preciso você abandonar a parte física, o texto que você vai ler, o material que você vai ler. Mas você pode tudo fazer com que o Evernote ele funcione. Porque, por exemplo, Hugo, eu não quero colocar todo o meu livro. Eu tenho um livro aqui, poxa, eu vou colocar todo o livro dentro do Evernote. Em que pese a gente ter hoje muitos livros digitalizados, nós temos vários sites, né, que a gente pode acessar para fazer a busca desses livros. Tem o próprio Kindle, que a gente consegue também o arquivo digital. E tem várias ferramentas hoje que a gente consegue esses arquivos. Mas, a grosso modo, vamos lá, gente. A gente é daquela fase que a gente gosta de ler o material fisicamente, pegar o livro, sentir o cheiro. Né? Quem nunca comprou um livro, abre o livro e sente aquele cheiro gostoso, que dá uma vontade, dá um tesão de ler. Então, isso daí, gente, você está lendo ali. Imagine, bora voltar aquele exemplo. Meu projeto de pesquisa, o meu projeto fala sobre, por exemplo, particularmente, o meu projeto fala sobre elites no Ministério Público. Aí eu estou lendo aquele livro que eu acabei de comprar. Gente, aquela ideia que eu li, fantástica, eu marquei, eu coloquei um post-it físico. Aí o que eu faço? Eu tiro uma foto, aí eu vou fazer com que aquela foto que eu tirei no meu celular, eu já vou lá compartilhar. Pelo meu celular, eu aciono um arquivo que está dentro do meu celular, levo para uma pasta que ela está codificada já, que é um caderno chamado Fronteira Política. Aí eu já coloco lá. Então, quando eu for escrever lá na frente, eu já sei que aquela informação eu li naquele determinado dia, aquilo me mobilizou dessa forma, porque aqui o autor tal falou que o Ministério Público muitas das vezes não é técnico, ele é político, e isso teve uma guerra na Constituinte de 88, então eu já resgato toda aquela informação. Fica muito mais fácil quando começar a escrever. Então, a gente tem aqui as fontes, livros, da revisão da literatura, você pode tudo colocar no Evernote, pode colocar uma pastinha lá, os autores que você está lendo, você pode colocar etiquetas e vincular essas etiquetas aos livros. As etiquetas, gente, eu digo que as etiquetas elas são os nossos insights que a gente tem, aquele momento que a gente tem, aquela ideia top lá. Então aí surge a ideia da etiqueta. Pesquisa que não tem análise de artigos científicos, né? Somente os artigos, os mais tops, né? Então você pode puxar o artigo, né, e já fazer essa análise, esse fichamento, essa resenha, essa informação da forma como eu estou colocando para vocês dentro do Evernote. Artigo de jornais e revistas, aí eu tenho, por exemplo, o Liberal, que eu tenho uma plataforma digital, e a Folha de São Paulo, então me ajuda muito. Né? Fotos e vídeos, então mesmo nas redes sociais, por exemplo, a nossa amiga Samara, o Diego, eles pesquisam assuntos que são meio comuns. Então, você está lá nas redes sociais, tu viu uma informação que compartilharam de um site. Aquele link você já pode salvar dentro do Evernote de uma informação que fale aí desse projeto de vocês, que envolve a bancada da bala, né, a bancada dos evangélicos, né, então, e a bancada rural, né, mais ou menos isso. Então, todo assunto que tenha a ver, que mobilizem vocês, já pode jogar para lá. Entrevistas, quem for fazer entrevistas, o Evernote também, ele organiza bem toda a forma do momento que você está fazendo entrevista, porque não precisa depois você voltar para casa para organizar aquilo. Quando você já vai a campo para realizar as entrevistas, aciona a nota das entrevistas, quem é a pessoa que você vai entrevistar, aciona o gravador dentro do Evernote, consulta a pessoa, explica, e aí você já pode fazer anotações, tudinho. E, gente, sabe o que é legal disso? Toda a sua nota que você anota no Evernote, ela pode virar um link. Então você vem lá, você
cria um link e você pode mandar para o seu orientador. Aí você pega um link, né, manda para o seu orientador, manda por e-mail. Poxa, eu tenho uma relação muito bacana, eu e meu orientador, a gente conversa até pelo WhatsApp e tal, né? Então você já manda aquele link da entrevista que você fez com a pessoa e você ainda manda o áudio. Poxa, professor, olha só, eu tive essa percepção no momento que eu entrevistei a fulana, eu percebi isso, olha aqui, aí vai estar lá um link com todas as informações que você captou naquele dia. Né? E até mesmo o Evernote ele tem essa ferramenta. Você pode abrir uma nota lá, poxa, eu não tenho de escrever essa ideia, eu tenho de colocar em algum lugar. Eu faço muito isso, eu pego o Evernote, aí eu aciono o gravador e eu estou aqui agora no banco e de repente eu percebi que entrou um promotor de justiça e disse, eu sou promotor de justiça, eu tenho prioridade no atendimento. Então eu percebi que isso faz com que aí eu vou desenvolvendo toda a minha ideia e já guardo essa informação ali dentro de uma nota que está vinculada a uma pasta, que está dentro de uma estrutura, né, de organização das ideias. Né? Sites também você pode compartilhar a sua experiência empírica, tá? Os dados quantitativos que você esteja vendo em algum lugar, pode tirar uma foto. Então ele é uma capacidade absurda de organização da informação. Então, em linhas gerais, o Evernote ele sincroniza e organiza, né, como eu expliquei para vocês agora. Você pode tirar foto, você pode gravar, você pode abrir planilhas, você pode fazer gráficos, escrever, enfim. Aqui também o Web Clipper, né, que ele com um botão ele já salva aquela página da internet diretamente no seu Evernote, compartilhando, ele já cai aquela página lá, muito legal, até mesmo para citação, né, citação de página ele te ajuda muito. Ele tem modelos, né, ele já tem os modelos, ele tem vários modelos lá, de documentos que você pode fazer. Os meus fichamentos, por exemplo, eu faço através desses modelos aqui. Então eu pego, quando eu estou lendo uma obra, né, mesmo que seja intensa, grande, eu pego o modelo lá e coloco o nome do autor, ideia principal, recorte metodológico, quais foram as principais avanços sobre essa ideia, qual foi a fonte de dados dele, é uma pesquisa qualitativa ou quantitativa. Isso aqui me ajuda muito. Eu pego esse modelo, eu criei para mim, toda vez que eu estou lendo, me força a preencher e consigo voltar novamente ao texto. E lembrando que esse modelo já cai dentro de uma nota que está dentro de um caderno que faz organizar toda a minha ideia. Ele pesquisa dentro de PDFs e documentos, isso daqui é muito bacana também, tu consegue, né, dentro de um simples clique aqui, você vai buscando tudo que é informação. Isso daqui já é mais para uma questão empresarial. Pesquisa na escrita à mão, eu não uso isso aqui muito também. Digitalização dos documentos eu faço muito. Integrações também eu faço muito. Eu faço uma integração, principalmente eu crio links e compartilho, e também vou integrando aí com o meu Google Calendário para os prazos e tarefas. Então, toda vez que eu alimento meu Google Calendário, uma nota minha ela já ganha uma data prevista, né? Uma ação que ainda vai acontecer. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma leitura do capítulo 3 da Bonelli no mês de abril. E naquela nota lá, que eu já estou falando da Bonelli, ela já me dá um campo dentro do meu Google Calendário, o prazo que eu tenho para cumprir. Então, muito legal também. Tá? Isso aqui são os planos, né? Você tem um plano básico, um plano é o Evernote Premium e o Business, né? Então aqui o grátis você já pode começar a usar hoje mesmo, né? Eu não estou ganhando nada para fazer isso, é que eu gosto muito do aplicativo. Parece até que estou tendo aqui uma participação. Não estou não, gente. Aqui eu gosto muito do aplicativo que me ajudou muito mesmo, né? Então aqui tem 60 MB mensal de upload. Como assim? O que é a diferença de upload para download? Upload é o que eu vou trazer para dentro do Evernote, né? Eu vou pegar aquilo ali e vou subir para dentro do meu Evernote, né? E o download eu estou baixando da internet para dentro do meu HD e tal, e assim sucessivamente, né? Então eu tenho 60 megabytes de upload, né? É uma quantidade baixa, gente. Eu diria aqui que é baixíssima por mês. Então você só pode colocar dentro do seu Evernote 60 megas. Eu tenho o Evernote Premium aqui de R$ 9,00 por mês, tá? Então acho que é um valor não é tão alto, e para a capacidade que ele tem e o retorno que ele te dá, 10 GB está maravilhoso, você consegue colocar muita informação. O Business é o R$ 24,00 por mês, eu já não acho que não tem necessidade disso, né? Ele já é 20 GB mensal, não uso isso daqui, eu fico quase ali na casa de 7, 8 GB mensal, e eu coloco muita coisa, áudio, vídeo, coloco PDF e assim sucessivamente. Então eu recomendo muito, gente, esse aplicativo Evernote.
tá? Eu acho que pode ajudar muito a gente. Então era isso que eu tinha para falar para vocês aí. Um grande abraço a todos e a gente vai para o próximo tutorial, que é explicando ali na prática o sistema. Um abraço.